Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Glória a Deus. Ô Pai bom, hein? Esse Pai é bom demais, irmãos. Pai, o Senhor é muito bom, o Senhor é bom demais, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Deus poderoso, o nosso Pai, nosso Paizão querido. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Sua compaixão que nos alcançou. Obrigado, Senhor, pelos nossos olhos iluminados. Obrigado por entendimento e revelação da palavra. Pai, obrigado, Pai, pelos nossos olhos iluminados nessa noite. Nosso coração aberto para receber a Tua palavra. A nossa mente sendo renovada pela revelação da Tua palavra, Pai. Nós Te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, reunidos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, Pai. Te agradecemos pelos trabalhadores, por cada um dos ceifeiros que aqui estão. Obrigado por essa equipe de música, Pai. Obrigado por essa equipe que Te adora, que Te louva, que abre os céus para nós fluirmos com o Senhor, com o Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais músicos chegando, instrumentistas, violeiros. Obrigado pelos guitarristas que estão chegando. Obrigado, Pai, pelos baixistas. Obrigado por adoradores fiéis. Oh, Pai, obrigado por adoradores comprometidos com o Senhor. Obrigado, Pai, por essa equipe que está trabalhando no departamento infantil. Obrigado pelos diáconos que estão nos servindo essa noite. Obrigado, Pai, por essa equipe da multimídia, a equipe da mesa de som, por cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai, para servir ao Senhor, para servir a Tua igreja. Obrigado pelo Espírito Santo, por essa unção que nos toca, essa unção coletiva. Obrigado, Pai, porque se não fossem esses trabalhadores, a Tua mensagem não seria transmitida e alcançando os lares que estão nos assistindo, Pai, pelo YouTube. Obrigado pelas vidas lá que estão assistindo. Eles serão alcançados, eles serão tocados pela unção, eles serão tocados pela Tua palavra. A Tua palavra chegará no coração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Boa noite, equipe, muito obrigado. Graças a Deus por esses irmãos da mesa de som, né, irmãos? Graças a Deus por essa equipe toda aí servindo a gente. Amém. Sabe, irmãos, alguns anos atrás eu fui à praia. E aí eu tive a oportunidade de fazer algo que eu assim, via nos filmes fazendo. E aí eu falei assim, fui de jangada, né? Jangada até assim, mais distante um pouquinho da praia. E eu tive a oportunidade de dar um mergulho assim no mar. Eu falei, uau, eu fiz isso que eu tanto queria fazer, que eu só via nos filmes, me deu vontade de fazer. Aí pensei nisso, eu falei, vou fazer algo aqui que me deu vontade de fazer agora. Vou convidar você para vir aqui para frente. Tá bom? Você que está aí, você que se movimenta, você que tem pernas e braços, dá glória a Deus, já vem dando glória a Deus e já vai sentando mais na frente, para a gente ficar num ambiente bem gostoso, bem intimista. Pode vir para frente. Isso, vamos se aproximar. Teve um tempo que a gente tinha que ficar com 1,5 metro de distância de cada um. Agora não, agora a gente pode ficar todo mundo junto, abraçar, pode se cumprimentar. Aproveita essa oportunidade. Como era triste aquele tempo que a gente não podia nem tocar no outro, nem cumprimentar com a mão, não é verdade? E agora nós podemos, graças a Deus, amém? Nós podemos estar perto, nós podemos estar juntos um do outro, podemos abraçar, amém? Você sabe que às vezes um abraço cura, um abraço às vezes liberta também, amém? Então a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades, porque nós somos livres, estamos num país livre, que temos liberdade para pregar o Evangelho, amém? Graças a Deus por isso, não é, irmãos? Aleluia! Sabe de uma coisa? Hoje é culto de ensino, amém? E quem não sabe quem é, não sabe o que tem e o que pode. Nós sabemos e prosseguimos em querer saber e saber mais, até que chegue revelação, e não sabendo apenas pelo nível do conhecimento, não apenas no nível da razão, mas sabendo mesmo pela revelação do Espírito. Porque a palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a verdade nos libertará. Às vezes nós encontramos pessoas que são religiosas, elas têm um conhecimento
teológico, elas têm um conhecimento da Bíblia, mas elas não têm a revelação. Elas não têm o entendimento. Apóstolo Paulo disse isso em Romanos 10, que o povo judeu, eles tinham muito zelo em fazer tudo segundo a obra da lei, mas eles não tinham o entendimento de servir ao Senhor. Eles não tinham a compreensão. E apóstolo Paulo era um daqueles que estava ao pé de Gamaliel, que estudou muito da palavra, da lei, mas um dia ele teve a revelação. Um dia ele encontrou-se com Jesus e ele teve a revelação e as escamas dos olhos caíram. E ele ficou livre da lei, livre do legalismo. Amém, irmãos? Então, graças a Deus que um dia a palavra chegou no nosso coração e um dia nós recebemos a palavra, nós aceitamos a palavra, nós cremos na palavra, nós confessamos essa palavra e um milagre aconteceu na nossa vida. Nós fomos salvos, nós nascemos de novo, saímos do reino do império das trevas e viemos para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Então, aquilo que nós compartilhamos com as pessoas, muitas delas que estão nesse mundo não entendem e não têm o discernimento do que nós temos, da revelação que nós temos. Não é verdade? É ou não é, irmãos? Então, irmãos, olha só, nós precisamos celebrar isso. Amém? E precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Porque quem não sabe quem é, não sabe o que tem e o que pode. E sabe, irmãos, que Deus não quer a sua religiosidade, Deus não quer que você fique mostrando para Ele serviço. Aleluia! Deus não quer que você fique, olha Deus, eu estou trabalhando, hein? Eu estou servindo o Senhor. Olha Deus, eu estou vindo no culto hoje, hein? Senhor, eu estou aqui, hein, Senhor? Você sabia que Deus não está importando com isso? Amém? Porque não é a sua obra que te redimiu, é a obra de Cristo que te alcançou. Nós estamos aqui porque nós o adoramos. Nós estamos aqui porque o Espírito dele nos impele, nos atrai. Nós estamos aqui porque nós o amamos, nós o desejamos, amém? Nós estamos aqui porque nós queremos a volta do amado Jesus Cristo. Aleluia! Sabe, irmãos, eu estava até falando com o Tony, eu falei, Tony, sabe, se eu ficar muito distante da palavra, assim, de orar, de estar em comunhão com o Espírito Santo, eu fico tão na carne que começa a cheirar mal. Porque a carne cheira mal. É por isso que nós precisamos vir aqui ser lavado com a palavra, com a água pura da palavra. É ou não é? Quando nós somos lavados com essa palavra, nós somos santificados, nós somos purificados. A nossa mente é renovada. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós desfrutamos da alegria, da graça e da paz do Senhor. Ficamos de bom humor, ficamos cheios de amor, cheios de compaixão. É ou não é? Mas quando a gente está cheio de carne, é cheio de murmuração, é cheio de reclamação, nada está bom, tudo está ruim, reclama das contas, reclama daquilo. Isso é carne. Não é verdade? Mas quando nós estamos cheios do Espírito, nós estamos cheios de gratidão ao Senhor. Não é verdade, irmãos? Então, quem não sabe quem é, não sabe o que tem e o que pode. Sabe, irmãos, quando eu nasci de novo, mesmo com um novo nascimento, eu ainda me sentia indigno. Eu ainda ficava com um senso de culpa, um senso de condenação em mim, porque eu não tinha entendimento. Interessante que quando eu nasci de novo, no primeiro dia que eu nasci de novo, a experiência do Espírito Santo na minha vida foi impactante, que parece que eu flutuava. Eu estava pisando nas nuvens. Eu saí da igreja assim, nossa, parece que eu estou pisando no céu. Deus existe. Aleluia. Deus é real. Glória a Deus! Foi essa experiência que eu tive no novo nascimento. Mas depois de um tempo, parece que nós vamos caminhando, mas aí a nossa mente começa a ficar rodopiando e ficar girando no mesmo lugar e não avança. Nós não avançamos porque a nossa mentalidade precisa ser renovada. Então, algumas pessoas, elas apenas entram na salvação, mas elas não entram no reino para desfrutar de tudo que o reino tem para elas. Então, fica ali na porta da salvação. Eu sou salvo, aleluia, glória a Deus. Vem para a igreja, dá glória a Deus, dá aleluia. Mas só fica nesse ponto. Eu sou salvo, eu sou salvo. E Deus quer que você dê outros passos, dê passos mais profundos, de intimidade, de comunhão, de conhecimento dEle, para você saber quem você é, o que você tem, o que você pode, o que a Bíblia diz que você pode. Aleluia! Então, amado, Deus quer que você saia desse rodopio, desse giro, desse senso de culpa, de condenação e de pecado, para desfrutar da justiça dele. Glória a Deus pelo rema.
Glória a Deus pelas aulas do Rema. Amados, eu fico assim triste quando eu vejo pessoas que estão estudando o Rema de qualquer jeito. Eu vejo assim alunos que vêm para o Rema, faltam, não valorizam, pessoas até que são até abençoadas com um patrocinador, pagando a conta dela, pagando as aulas dela. E ela vem de qualquer jeito, não valoriza, fala mal do Rema, não, em vez de aproveitar o que o Rema tem, o que a palavra da fé tem para nos ensinar. Graças a Deus pelo Rema. A palavra da fé mudou a minha sorte, mudou a minha mente, mudou a minha vida, abriu portas para o ministério que eu pensava que eu tinha, não sabia que tinha, nem sabia como é que era. Foi pela palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! É por isso que é importante a gente estudar a palavra, a gente estar nos cultos de ensino, a gente desfrutar da unção de ensino, da unção coletiva. Aleluia! Sabe por que a gente fica com essa mentalidade de condenação, de culpa, de se achar indigno? Por causa da morte espiritual, por causa da queda. Nós ficamos muito tempo aqui afastados, separados de Deus. Porque a morte espiritual nada mais é do que isso. A separação de Deus, causada pelo pecado do homem. Então, esse pecado nos afastou de Deus. Viver na carne é viver distante de Deus, é viver distante da alegria, é viver distante da graça, da paz do Espírito Santo de Deus. Isso é viver na carne. Nós precisamos viver no Espírito. Faz cara para mim de quem está vivendo no Espírito. Viu só como é diferente? Né? Quem está vivendo na carne é assim. Mas quem está vivendo no Espírito é não. É só alegria, irmão. Não é? Quem vive na carne é murmuração, é peso. Quem vive no Espírito é alegria, é graça, é paz. Aleluia. Então, amado, o pecado do homem gerou esse senso de condenação tão forte que o homem fica enraizado nessa mentalidade de se sentir indigno, mesmo depois de ter nascido de novo. O homem continua com essa mentalidade de complexo de inferioridade. É por isso, irmãos, que os religiosos, eles não conseguem romper, porque eles não conseguem vislumbrar o que está além. Eles ficam só no limite da religião. Graças a Deus pela palavra da fé, graças a Deus pelo Rema, pela palavra revelada, irmãos. Porque a palavra revelada nos coloca na posição de quem nós somos em Cristo Jesus. Enquanto o religioso fica com aquela mentalidade de senso de culpa, de baixa estima, de complexo de inferioridade, de covardia, tem até medo de chegar diante de Deus e achar que Deus não vai ouvir as suas orações. Ele vai tentar orar. Isso rouba, irmãos, da pessoa a fé na palavra do Senhor. A religiosidade, a mentalidade religiosa. Você entende? A mentalidade de que acha que é alguma coisa só porque está fazendo algo para Deus. Nós não podemos fazer nada para agradar a Deus. Deus é quem fez a nosso favor. Aleluia! Então, amados, essa consciência de pecado deixa as pessoas aprisionadas. Elas ficam sem ousadia para se aproximar de Deus. Porque ela pensa, irmãos, que não é boa o suficiente para orar. Ela acha que não é tão boa para ter respostas das suas orações. Ela vai tentar orar. Deixa eu ver se eu tento convencer Deus. Deus não quer que você tente convencer Ele com as suas orações. Deus disse que se você orar, se você pedir, se você crer, no nome de Jesus, crendo que já recebestes, é orando já crendo que recebeu. É orando já para tomar posse de que recebeu a resposta. Não, eu vou tentar ver se eu vou persuadir Deus a ouvir a minha oração. Não, você já crê se você orar em linha com a palavra. Se você ler em linha com a vontade de Deus na palavra. Você precisa conhecer a palavra. Aleluia! Então essa, amados, é a maior necessidade que nós temos de estudar sobre justiça de Deus. E não só estudar. Porque tem gente que estuda, acumula tudo aqui, mas não compreende, não entende, não tem a revelação. E nós precisamos buscar o entendimento dessas coisas. Nós precisamos buscar a revelação do que nós estamos estudando na palavra de Deus. Nós precisamos desejar de todo o coração aquilo que irmão Reagan descobriu, revelou e trouxe, recebeu de revelação e escreveu nos livros dele. Amém, amado? Se Deus revelou para o irmão Reagan, tem que revelar para mim também. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia!
Então você não tem que estudar apenas para ter um canudo, para dizer que você é o bambambam nisso, naquilo, aquilo outro, que você tem todo esse conhecimento disso tudo, e como é que você não sabe nem aplicar na própria vida? Você está entendendo? Se você não sabe aplicar na própria vida, se você não sabe desfrutar da própria vida. Aleluia! Então, amados, é estudando a palavra, estudando e compreendendo, entendendo sobre a justiça de Deus, que nós vamos retirar essa consciência de pecado, esse senso de condenação, que muitos cristãos andam cabisbaixo, com a vidinha mais ou menos, ó vida, ó azar, por causa da mente religiosa, por causa do senso de condenação, do senso de culpa, da autocomiseração, da baixa estima, porque não sabe quem é, porque não sabe o que tem, porque não sabe o que pode, porque ainda não recebeu a revelação. Aí quando você recebe a revelação, aí você, sai para lá, Satanás! Aleluia! A palavra vem para nos libertar, a palavra vem para nos curar, a palavra vem para nos salvar. Glória a Deus pela palavra do Senhor, amém? Então, amados, quando nós compreendemos, nós desenvolvemos uma consciência de justiça, que está disponível para todo aquele que nele crê, pela redenção em Cristo Jesus. É por meio da redenção. Querido, você não tinha como pagar nada, você não tem como pagar nada, você não tem como agradar a Deus com a sua obra. Aceita a redenção. Aceita o sacrifício de Jesus, é só isso. Aceita o que Jesus fez. Eu não tinha como, o que eu daria, como eu pagaria a minha dívida ao Senhor, se não fosse pelo santo, o puro, o justo, Jesus Cristo. Aleluia! Aí então, amados, quando nós desenvolvemos essa consciência de justiça, nós vamos então reinar em vida pela graça. Desenvolva essa mentalidade de justiça. Deseje o entendimento sobre a justiça de Deus. Deseje a revelação sobre a justiça de Deus. Amém? Sabe, irmãos, olha só. A justiça de Deus, ela coloca o homem regenerado. O que é o homem regenerado? Aquele que nasceu de novo. Aquele que creu com o coração e confessou Jesus como seu Senhor. Nós éramos pecadores, estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus, distantes de Deus. Quando andamos na carne, cheira mal, todo mundo percebe. É ou não é? Se está andando na carne dentro da igreja, todo mundo já, está cheirando mal, irmão, hein? Tu precisa tomar um banhozinho com a palavra, né? Um dia eu vi um irmão falando que, assim como a gente precisa tomar banhos todos os dias para se limpar da poeira do dia a dia, né? Do suor, nós precisamos nos limpar com a palavra. Jesus lavou os pés dos discípulos e ele disse que ele precisava de Pedro, né? Não. Pedro com aquela consciência ainda legalista. Não, você não vai lavar, não. Eu preciso lavar os seus pés para que você tenha comunhão comigo. Aleluia. Você pegou isso? O Senhor precisa te lavar com a palavra para que você tenha comunhão com Ele. Você precisa ser limpo pela palavra para que você esteja em comunhão com o Senhor. Você precisa ouvir a palavra de Deus de várias formas, de várias maneiras, com vários tipos de ministros. Deus usa dessas diversidades para ver se alcança o teu coração. Isso é a misericórdia de Deus, isso é a graça de Deus. Porque, de repente, você não se identifica com um determinado ministro e Deus traz outro ministro para falar a mesma coisa, mas com aquele outro jeito de falar, para ver se você encontra, para ver se você engole, para ver se você aceita, para ver se você muda a sua mentalidade. Aleluia! Se você não for limpo pela palavra, você não tem parte com o Senhor, porque Jesus é a palavra, e a palavra é pura, e a palavra nos santifica, a palavra nos liberta, a palavra nos transforma. Aleluia! Nós precisamos da palavra. Então a justiça coloca o homem regenerado perante Deus em uma posição de aceito e de regenerado. Oh, glória! Era um pecador miserável, distante de Deus, longe, com vergonha, com senso de culpa e de condenação. Aí a justiça de Deus te coloca perante Ele. Justo, inocente. Uma nova posição.
para reinar em vida. Se você não sabe quem você é, você vai descobrir hoje quem você é, o que você pode e o que você tem. Aleluia! Então Jesus vem e nos coloca nessa posição. Ele o fez pecado, Jesus foi feito pecado por nós, para que nós sejamos feitos justiça de Deus. Colocado nessa nova posição. Aceito. Você é aceito agora. Aleluia. Ei, você é aceito. Você agora é regenerado. Aleluia. Você agora está colocado diante dele. Oh, glória! Você não precisa mais ficar rodopiando na sua mente, procurando falhas no seu caráter, defeitos. Não, você está aceito. No seu espírito você já é aceito. Você precisa da palavra para você ser renovado na sua mente. Aleluia! Olha Romanos capítulo 5, na revista atualizada. No verso 1 diz: justificados. Você é justificado. Nós somos justificados. Aleluia! Ei, nós somos inocentes. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós estávamos em guerra com Deus. Éramos inimigos de Deus. Mas somos justificados agora. E agora estamos em paz. Amém? Quando você está em conflito com alguém na sua casa, marido e mulher geralmente rolam umas confas de vez em quando, não é? Ou é só lá em casa que às vezes acontece isso, na sua casa é só a paz. Eu quero ir lá para a sua casa para aprender com você como é que você consegue andar junto em paz o tempo todo. Então nós estávamos em guerra com Deus, mas agora nós estamos em paz. Aleluia! Mediante a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do nosso Senhor Jesus, nós estamos em paz com Deus. Nós podemos estar diante dele, nós estamos em paz, porque nós somos justificados mediante a fé. A justificação é um ato livre da graça de Deus. Você não foi justificado pelas suas obras, você não foi justificado pelo que você faz. Você foi justificado pelo um ato da graça de Deus. Porque Ele nos redimiu de todos os nossos pecados. E Ele nos aceita. Esse é o termo justificação. Ele nos aceita como justos aos seus olhos. Oh, glória! Oh, aleluia! Deus te vê como justo! Você não precisa ficar com aquele senso de autocomiseração, de pecador, senso de culpa, de condenação, com esse complexo de inferioridade. Deus te vê como justo. É assim que Ele nos vê. Concorda com Deus. Amém? Concorda com a palavra dEle. Por Ele nos ter imputado a justiça de Cristo, que se recebe pela fé. Então você é justificado pela fé. A fé é sobrenatural. A fé é invisível. A fé é real, mas a fé é agora. Aleluia. Não foi porque você deu cestas básicas para os pobres. Não é porque você é um bom rapaz. Não é porque você é uma pessoa honesta ou íntegra. Não, foi mediante a fé em Jesus Cristo. É Deus quem te tornou justo. Não tinha como você se tornar justo, meu irmão, minha irmã. Não tinha como nenhum de nós nos tornarmos justos diante de Deus. Mas é um ato de Deus. É uma mudança de posição. De pecador, que antes era condenado, está ouvindo isso? Agora participa da divina aprovação. Você é aprovado por Deus. Você está ouvindo isso, irmão? Ou era só eu que me regozijava quando eu lia isso? Eu sou aprovado, eu sou justo. Essa revelação tem que chegar no seu coração, tem que mexer com você por dentro, você tem que se ver, veja além do seu natural, veja-se além, veja-se como um justo do Senhor, um aprovado por Deus, irmão.
Deus não está te condenando de nada, Deus não está te acusando de nada. Aleluia! Você é aprovado. Aleluia! Você mudou de posição agora. Você participa da divina aprovação, inclui muito mais que perdão de pecados. Isso é justificação. No ato da justificação, Deus coloca o ofensor que nós éramos na posição de justo. Aleluia! 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 Degusta isso. Aleluia! Então, justificar, o termo justificar significa pronunciar formalmente sentença de aceitação, declarar legalmente justo, absolvido. Deus declarou a meu respeito, a seu respeito, quando nós confessamos Jesus, justo, absolvido. Aleluia! Você pode estar diante dele sem nenhuma culpa e sem nenhuma condenação. Justo, absolvido. Então, irmão, sem a justiça, não haveria paz com Deus e não haveria uma vida de fé. Porque nós somos justos, nós vivemos uma vida de fé. Romanos capítulo 1, no verso 17 diz, visto que a justiça se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Agora esse é o estilo de vida do justo. Esse é o nosso estilo de vida agora. Confiar no Senhor, confiar na obra da redenção, confiar na palavra do Senhor. E ele está falando que é de fé em fé, no Evangelho, é revelada a justiça de Deus. É por isso que nós precisamos da revelação, irmão. Tem muitas pessoas cheias de conceitos, cheias de conhecimento, palestrantes, mas não estão vivendo e não estão desfrutando da realidade da nova criação, da justiça de Deus. Então isso tem que chegar como revelação para você. Cada dia que você medita na palavra, cada dia que você é limpo pela palavra, cada dia que você estuda a palavra, você tem que orar e buscar, Senhor, eu quero compreender isso aqui. Como é isso aqui? Justiça? Como é, Senhor? Eu sou justo diante do Senhor, eu sou inocente, eu fui absolvido dos meus pecados. Aleluia! Visto que agora tem que então o justo viverá por fé. Ei, queridos, o justo viverá por fé hoje. Nós estamos vivendo tempos difíceis e pessoas têm se agarrado em homens, pessoas têm se agarrado no que a política pode dar, no que as pessoas podem oferecer, mas o justo, ele viverá pela fé. Virão dias de perseguição, virão dias horríveis, e você é cristão, ou você vive pela fé ou você nega Cristo. É o tempo de separar o joio do trigo. Aleluia! É o tempo de saber aqueles que são daqueles que não são. Aleluia! O justo vai viver pela fé, na consciência de justiça, na consciência de filho, na consciência de que é pertencente a Ele. Aleluia! Você está preparado, irmão? Nós estamos nos preparando, amém? Então, a justiça, ela é produto da redenção conquistada por Jesus. Amém? Veja Romanos capítulo 3, verso 24. Eu sei que vocês estão lendo ali, vou ler aqui. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça. De graça. É de graça. Nós nos tornamos justos de graça. Não pagamos nada. Não temos como pagar. De graça, irmão. Recebe. Recebe, irmão. É de graça. Aleluia. Justos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção é resgate. A redenção é pagamento de uma dívida. A sua dívida foi paga. A minha dívida foi paga, irmão. Não tem como eu pagar essa dívida. Não tinha como. Não tem como você pagar essa dívida. Não é distribuindo cesta básica que você vai pagar essa dívida, irmão. Foi paga lá na cruz. Foi paga de graça.
E está disponível pela redenção em Cristo Jesus. Ele pagou, redenção, o resgate. Aleluia! Em Cristo Jesus. De graça. Fomos declarados formal e legalmente justos, gratuitamente, por sua graça. Através da redenção conquistada por Jesus. Aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Eu estou vendo fazer esse rompe a casca. Sabe, irmãos? Porque quando nós olhamos os religiosos, como eu tive a oportunidade de ver os religiosos, eles ficam numa ladainha, no vai e vem, no vai e vem, e eles não rompem, eles não vão além, porque eles não têm a visão que nós temos, porque nós temos a visão porque o Espírito entrou em nós, abriu os nossos olhos, e agora nós somos justos, e agora nós estamos diante dele, então agora nós podemos viver pela fé, e a fé é sobrenatural, a fé não é aquilo que é palpável, a fé é sobrenatural. E você tem capacidade de viver uma vida de fé, porque você se tornou justo, porque você já tem a experiência do novo nascimento, você tem a experiência do Espírito Santo que habita em você, você tem o testemunho interior que você é filho. Amém. Aleluia! Aí, amados, quando você vê aquele monte de religioso fazendo aquela ladainha, e volta e vai e vem. Agora vamos rezar o mistério dos gozosos, o mistério glorioso, o mistério misterioso. E não sai do mistério misterioso. Mas nós já rompemos. O mistério já rompeu, irmão. O véu se rasgou. Aí o povo fica só no campo do racional, só no campo da razão, meu irmão. Porque não entende o sobrenatural. Aleluia. E às vezes nós ficamos intimidados de romper, de jogar uma pedra nessa vidraça para quebrar essa fortaleza que está na mente da religiosidade, na mente do engano, na mente do rodopio que não sai do mesmo lugar. Rodopia, gira e não sai do mesmo lugar. Mas o justo viverá pela fé. Aleluia! A justiça, amados, ela é fundamental para viver uma vida de autoridade espiritual. Você só tem autoridade espiritual quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você pode, quando você sabe o que você tem, quando você entende, eu sou justo. Você não fica intimidado diante das trevas, diante do pecado, diante de nada. Você fica ousado. Inflama o teu coração na hora. Aleluia! Romanos capítulo 5, verso 17, diz assim, olha, se pela ofensa de um, e por meio de um só, de um homem, reinou a morte espiritual, que desbravou para a morte física, por meio de um homem, que pecou e se separou de Deus. Muito mais, os que recebem. É só para quem recebe, amém, amado? Não é para quem leu, não é para quem estudou, não é para quem se formou, não é para quem adquiriu diploma, não é para quem tem diploma disso, daquilo, aquilo outro, é para os que recebem. Que diz a palavra. Os que recebem. Aleluia. Ainda que a tua mente fique incrédula, sem querer entender as coisas, você precisa abrir o teu coração e falar, eu quero receber, Senhor. O entendimento, a revelação. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o presente da justiça, reinarão em vida. Essa aleluia foi meio aí acordando. Então, você vai reinar em vida quando você recebe a abundante graça. Você veja que é a abundância da graça. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, está abundante. A graça vem e superabunda. É superabundante. Sobrepõe sobre o pecado. Superabundou a graça do Senhor. Ele superabunda a graça dele sobre as nossas vidas para nos fortalecer, para nos levantar, nos erguer, para fazer vencer o pecado. Aleluia! Então, a abundância do pecado, as pessoas vão ficar apavoradas por causa da abundância do pecado. Os naturais, eles vão ficar desesperados
por causa da abundância do pecado. É ou não é? Mas a palavra de Deus está nos alertando que onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Que a graça do Senhor vai ser superior. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você não pegou isso não, né? Nós estamos vivendo num tempo onde o pecado está abundando. Mas o Senhor quer que o meu justo viva pela fé. E o justo que vive pela fé não fica olhando parado para o pecado. Eita, o pecado está abundando. Eita, o pecado está crescendo. Vai superabundar a graça. Vai superabundar a graça. A graça do Senhor vai ser maior do que o pecado. A graça do Senhor vai alcançar, vai convencer, vai converter vidas, massas de pessoas. Aleluia! De repente, multidões vão estar chorando arrependidas. Então, amados, para viver uma vida de autoridade espiritual, você precisa entender, ir além. Pare de ver essa vidinha no natural. Pare de viver dessa mentalidade do natural. Vá além. Porque reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, se você está andando em Cristo, você está andando no Espírito. Você está andando na palavra. Aleluia! Você não está andando na sua carne, nas obras da carne. Aleluia! As obras da carne se vencem andando no Espírito. As obras da carne se vencem andando no fruto do Espírito. Aleluia! Desenvolvendo o homem interior. Aleluia! É você quem decide. Eu quero andar na carne, cheio de murmuração, de reclamação, de briga, de confusão, de intriga, ou eu quero andar no Espírito. Aleluia! Se você sabe quem você é, você vai andar no Espírito. E aí você vai reinar em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Andar no Espírito é andar em Cristo, irmão. Ele é santo, Ele é puro, Ele é verdadeiro, Ele é o maravilhoso, Ele é o Filho de Deus. Então, amados, é vital para o justo compreender o caráter de Deus, o caráter do nosso Pai. Veja Salmo 89, verso 14. Esse salmo fala do caráter de Deus. E isso nós precisamos saber, quem é o caráter do nosso Pai. Aleluia. Veja o que diz. Salmo 89, 14, está ali escrito: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Ele é justo. Aleluia. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade procedem dele. Aleluia. Glória! Quem é da área jurídica e da área do direito sabe muito bem como é complicado você colocar uma causa na mão de um juiz iníquo. Um juiz que se vende, um juiz que negocia. Mas o nosso Deus é um justo juiz. Ele é um justo juiz. Está aqui, ó, justiça e direito. Esse é o caráter dele. Essa é a natureza dele. Essa é a minha natureza. Essa é a sua natureza. Justos do Senhor. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Esse é o fundamento do trono de Deus. Justiça, direito, graça e verdade procedem dele. Queridos, deixa eu te falar, ele é um Deus justo. Você pode se chegar diante dele com a tua causa, apresenta as suas razões. Se você se sente injustiçado, a Bíblia diz, apóstolo Paulo nos ensina que as nossas causas jurídicas, elas não têm nem que ir para a justiça. Acaso não sabeis, Paulo diz, que vocês julgarão o mundo, julgarão a terra? Onde há contenda entre irmãos, Paulo adverte que nós devemos resolver aqui. Sabia? Diante do Senhor. Nós não temos que apresentar uma causa na justiça contra o irmão, não. Se o irmão falhou com você aqui, apresente a sua causa diante do justo. Apresente diante dele que há graça e verdade diante do justo. Ele é o justo juiz. Tenha ousadia para fazer isso. Se você conhece que você é justiça de Deus, se você sabe que você é justo do Senhor, você tem ousadia para apresentar diante do Senhor. Senhor, essa contenda entre eu e meu irmão é o Senhor que vai resolver. Aleluia! Senhor, eu tenho um pensamento, meu irmão tem outro pensamento, o Senhor vai resolver.
O teu espírito habita em mim, o teu espírito habita nele. O Senhor vai sondar o meu coração, vai sondar o coração dele e vai trazer à tona onde está a falha, onde está o erro, para o Senhor me corrigir e o Senhor corrigir ele. Aleluia! E ai de vós se não aceitar a correção do papai. É prejuízo. É melhor ouvir o Espírito Santo, receber a revelação e ser livre. Aleluia! Então, amados, se você tem... Olha, lá em casa eu estabeleci uma coisa com minha esposa. Eu coloco diante dele as nossas discussões. Senhor, se minha mulher está certa, então vai prevalecer... Ou não quero que nem eu esteja certo, nem ela esteja certa. Que prevaleça a sua vontade sobre essa situação. Ou vocês são tão pacíficos que vocês logo resolvem tudo? Me diga qual é a receita, porque eu preciso pegar. Você entendeu? Porque lá em casa, quando acontece alguma coisa assim, que um quer de um lado, outro quer do outro, eu falei, então vamos apresentar diante do Pai. Ele sabe o melhor para nós. Ele é o justo juiz. Aleluia! Então você não tem que ficar batendo boca com ninguém, brigando com ninguém. Você tem um justo juiz. Aleluia! 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 Se você tem consciência de justiça, se você tem consciência de que você é justo, você não tem medo, você não tem vergonha de se apresentar diante do Pai. Você chega ousadamente, Pai, essa causa tem que ser resolvida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque Ele tem cuidado de nós, amém? O Salmo 11, verso 7 diz, porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Oh, glória a Deus! É querer, é desejar ser reto diante do Senhor. Então, quando eu busco a justiça do Senhor, eu quero ser reto diante do Senhor. Porque eu quero contemplar a sua face. Aleluia! Eu não quero que Ele vire as costas para mim, não. Eu quero é contemplar a sua face. Amém? Ele virou as costas para o Senhor Jesus lá na cruz. Porque Ele estava tomando o peso do pecado da humanidade. Então, Jesus sofreu no meu lugar, no seu lugar, para nos tornar justos. Aleluia! Então, amados, a justiça de Deus, ela nos capacita a andar do modo digno, como verdadeiros filhos de Deus. Aleluia! Que coisa boa! Somos justos, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que tomar posse disso, meditar nisso, declarar isso, até chegar à revelação. Eu sou filho. Eu sou filho. Pai, eu sou teu filho. E o Senhor é o justo juiz. E algumas coisas precisam ser ajustadas aqui. Aleluia! Então, amados, a justiça de Deus, e não eu, é que me capacita a andar de maneira digna diante do Senhor. É que me capacita a ser um verdadeiro filho de Deus. A obra da redenção, o que Jesus fez lá na cruz. Aí, querido, quando chega a revelação, não há espaço para orgulho, não há espaço para arrogância, não há espaço para soberba, não há espaço nenhum para ninguém querer ser o maioral, ser o melhor do que o outro. Aleluia! Se você se sente injustiçado, apresente a sua causa diante do Senhor. Deixa Ele te revelar quem você é nele. Aleluia! Veja o que o apóstolo João teve de revelação. 1 João, capítulo 3. Eu gosto desse texto. Eu gosto de João. João é um cara legal. João, ele era um cara que queria tocar fogo em todo mundo, né? Era o filho do trovão. Vamos tocar fogo ali do samaritano, Jesus. Mas aí ele cresceu. Ele amadureceu.
Olha como é que ele mudou o linguajar dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. É tão bom, né? Chamar o Pai. Só eu e você podemos falar isso. Só os justos podem. Pai. Os pecadores chamam ele de Deus. Mas nós não. Pai. Não é? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados por Ele, filhos. Aceita ser filho. Aceita ser justo. Isso vai mudar a tua mentalidade de autocomiseração, de baixa estima, de senso de pecado, de condenação. Quando você receber a revelação de ser justo, de ser filho, você vai parar de se achar um vermezinho de Jacó, um coitadinho, um ninguém. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém olha para mim. Você está entendendo isso? Quando você está com essa mentalidade, com esse senso de condenação, é porque você não está concordando com o que a palavra de Deus diz a teu respeito. Deus está te falando, você é filho. Ei, você é filho. E você insiste em falar, não, não sou filho não, eu sou mais um na multidão. Você é filho. Você entendeu? Você entendeu por que esse discurso que coloca você para baixo, coloca você como coitadinho, como necessitado de benefícios sociais, quer te colocar lá subjugado a Satanás? Você está me entendendo aqui, irmão? Como você precisa, nesses últimos dias, ter uma mentalidade de reino. Quando você tem uma mentalidade de justo, você se posiciona porque você está diante dele como justo. Você não é um coitadinho, você não é um ninguém. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, ele fala, de fato, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Porque nós somos filhos de Deus. Eles não conhecem, eles não entendem, porque nós somos pentecostais. Porque você estava quietinho, bonzinho aqui, agora você está pregando assim. Eles não entendem isso. Eles não sabem por que disso. Por quê? Está escrito aqui, ó. Porque o mundo não nos conhece porquanto não conheceu a Ele mesmo. Eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Só viu a carne, só viu o homem. Não viu a nova natureza. Eles não têm capacidade de ver a nova natureza. Não é verdade? Mas Deus vê a nova natureza. Deus vê a justiça. Deus vê o justo. Ele não está vendo a sua carne, ele está vendo o seu espírito. Ele está vendo o seu coração reluzente diante dele. Então o mundo não conheceu Jesus, não reconheceu Jesus. O mundo não reconheceu os atributos divinos em Cristo. Eles não reconheceram as manifestações de Deus no Filho. Deus se manifesta em mim, Deus se manifesta em você, quando você impõe as mãos sobre o enfermo e ele é curado. É Deus se manifestando. É a sua filiação se manifestando. Aleluia! Ou é você que está curando alguém? Ou é você que está libertando alguém? Não é não. É Deus. Deus, é o caráter de Deus se manifestando em mim, se manifestando em você. Deus quer, nesses últimos dias, se manifestar em mim e se manifestar em você. Ele quer expressar-se, Deus, para o mundo. Amados, João, filho do trovão, querendo tocar fogo nos samaritanos. Agora ele diz, amados. Agora ele estava expressando quem? Deus. O caráter de Deus. A vida de Deus em nós. É ou não é? Certa vez um parente meu veio na igreja, ainda quando eu estava na outra, ainda a gente estava numa reunião de jantar, não sei o quê, hora de alguma coisa assim, e todo mundo chamava um ao outro de amados. Pô, nossa, aqui é bom, né? Todo mundo chama de amados, né? Amado, 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 querido. Amados, agora
Agora, diga agora. Diga now, para você não esquecer. É now, querido. Somos filhos de Deus now. É agora, não será quando você for arrebatado. É agora, ele está dizendo. É a Bíblia que está dizendo a nosso respeito. Amados, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Oh, aleluia! Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. No arrebatamento, esse corpo, ele vai ser glorificado. E aí, querido, nós seremos puros, 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 e não mais imperfeitos. Toda imperfeição vai ser tirada. Ainda estamos imperfeitos, mas toda imperfeição vai ser tirada. Mas mesmo assim ele está falando, now somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Ei, nós não somos uns religiosos que nem sabem se é salvo, se vai ser salvo, se quando morrer, nem nada disso. Tem gente que não sabe. Você sabe? Você tem certeza da sua salvação? Amém. Se ele está falando que agora você é filho de Deus, acaso Deus vai abandonar você, vai jogar fora? Ele vai só limpar, trocar sua fraldinha de vez em quando, é ou não é? A cada culto que você vem, uma fraldinha é trocada. Você já sai com a fralda nova. Um talquinho, todo cheirosinho. Amém? Nós estamos sendo lavados agora. Amém? Papai cuida de nós. Vai jogar o talquinho. Não é não? Estou muito cheiroso. E assim mesmo se purifica, verso 3. Todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Amém? Então, nós estamos nos purificando pela água pura da palavra. A si mesmo se purifica. Os filhos se purificam na água da palavra. Nós somos os filhos. Nós queremos, a cada dia mais, apresentar as características do nosso Pai. Nós somos mansos e humildes como o nosso irmão mais velho. Aleluia! Nosso irmão Jesus, ele é manso e humilde de coração. E nós somos mansos e humildes como Jesus, para sermos purificados pela palavra, para recebermos a correção da palavra, e não ficarmos arrogantes, achando que já somos o bambambam, que já estamos no topo, já estamos no ápice. Não, eu preciso ser purificado, Senhor. Eu reconheço essa área da minha vida que precisa ser tratada. Enquanto você não reconhece, você continua patinando, você continua tropeçando. Você entende isso? A gente precisa, então, se purificar, porque ele é puro. Ele é puro, irmãos. Jesus é puro, é santo. Ele fala que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Meu horário venceu, eu vou ler o texto. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ficou fácil de identificar? Você é filho de Deus? Você está em Cristo? Então você não vive na prática do pecado. Você vive buscando a purificação.
a renovação. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Você está entendendo, irmãos? Nós não somos mais pecadores. Nós somos justos, é o que a Bíblia está dizendo. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Eventualmente você pode pecar porque você ainda é imperfeito, mas você se arrepende e se purifica de toda iniquidade diante dele, pelo sangue de Jesus. Amém? Mas você não é mais um pecador. Você foi arrancado do pecado. Ele está dizendo que o pecador é filho do diabo. Então, cristãos, filhos de Deus, nós temos que odiar o pecado. Nós temos que rejeitar o pecado. Nós não temos que ficar com um comportamento orgulhoso, arrogante, e ficar brigando e ficar em confusão com todo mundo e andando na prática do pecado mais. Não, a gente tem que rejeitar esse comportamento. Amém? Nós temos que rejeitar esse comportamento. Amém? Nós temos que rejeitar esse tipo de comportamento na nossa vida. A gente tem que amadurecer, amém? A gente tem que parar de ficar rodopiando, eu preciso amadurecer nisso. Eu preciso parar de brigar com todo mundo, eu preciso parar de ficar discutindo com todo mundo. Amém? Eu estou olhando para você, mas não estou dizendo que você está fazendo isso não, você é a sua consciência. Deus é quem sabe. Amém? Eu não sei de nada da sua vida não. É Deus é quem conhece você por dentro. E é a sua consciência que às vezes traz para você algumas coisas, para você se lembrar, ei, larga isso de mão. Para de viver dessa vida, porque Deus quer se manifestar na sua vida. Deus quer mostrar o seu caráter na sua vida, na minha vida. Deus quer mostrar a sua justiça em nós. Aleluia! Somos justiça de Deus. Somos justos. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Amém? As coisas velhas ficaram para trás. Quando nós fomos declarados justos, declarados inocentes, é como um bebezinho que não tem mais passado. Amém? Não tem mais passado. Então agora é só um caminho para frente, adiante. Um caminho de justiça. Um caminho onde nós estamos sendo santificados pela palavra de Deus. Então nós precisamos deixar que essa palavra governe as nossas ações. Governe a nossa mente, governe o nosso falar. Nós precisamos concordar com Deus. Senhor, eu sou teu filho. Eu tenho que andar como teu filho. Eu sou filho de Deus. Eu ando como Jesus agora. Como é que Jesus andou no mundo? Ele fazia o bem. Ele curava os enfermos. Ele libertava os oprimidos do diabo. Aleluia. Era assim que Jesus andava. É assim que Deus quer que os filhos de Deus andem nesse tempo. Deus quer que nós andemos como Ele andou, Jesus, na terra. Mostrando os atributos do Pai, o caráter do Pai. Para que as pessoas reconheçam que Cristo está em nós, que a palavra de Deus está em nós e que nós somos a justiça de Deus. Aleluia! Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela revelação, entendimento da Tua palavra. Obrigado porque nós somos justiça de Deus, nós aceitamos a condição de sermos justos. Nós podemos nos achegar a Ti, diante do Teu trono de graça, com ousadia. Nós podemos entrar no Santos dos Santos, Pai, com ousadia. Nós estamos já recolocados, regenerados, diante dessa posição de justos, na posição de inocentes, de absolvidos. Nós temos uma sentença do Senhor, de absolvidos, de justos, Pai. É assim que o Senhor nos vê, é assim que nós somos, é assim que nós aceitamos a nossa condição. Em nome de Jesus. Amém.